Imagine dirigir sozinho em uma estrada escura no meio da madrugada, sem sinal no celular, sem carros passando, apenas o som do motor e o vento entre as árvores. Agora imagine ver uma mulher parada no meio da estrada, vestida de branco, sem dizer uma palavra. Foi exatamente isso que aconteceu com um homem em uma estrada isolada no interior. O mais assustador é que essa mulher já estava morta há anos. E o motivo dela aparecer naquela estrada pode ter salvado a vida dele. Hoje você vai conhecer um dos casos sobrenaturais mais estranhos já relatados naquela região. Essa é a história de O Chamado da Estrada Velha. Em 1998, numa pequena cidade do interior, existia uma estrada que quase ninguém gostava de usar depois da meia-noite. Ela era conhecida como Estrada Velha do Pinheiro. Durante o dia, parecia apenas um caminho comum cercado por árvores altas e antigas. Mas à noite, o lugar ficava diferente. Silencioso demais. Escuro demais. Alguns moradores diziam que ali aconteciam coisas que ninguém conseguia explicar. E foi exatamente ali que aconteceu. Algo que até hoje muitos consideram um dos casos sobrenaturais mais estranhos da região. A viagem. Carlos tinha 28 anos e trabalhava como vendedor. Numa noite de sexta-feira, ele saiu tarde de uma cidade vizinha depois de fechar um negócio importante. Já passava da meia-noite quando ele começou a dirigir de volta para casa. O G indicava 2 caminhos. O primeiro era a rodovia principal, mais longa. O segundo era um atalho pela Estrada Velha do Pinheiro. Ele pensou por alguns segundos. Vou economizar uns 20 minutos. E entrou na estrada. Algo estranho. Nos primeiros quilômetros, tudo parecia normal. A estrada era estreita, cercada por árvores enormes que bloqueavam quase toda a luz da lua. O farol do carro era praticamente a única iluminação. Mas depois de alguns minutos, Carlos começou a sentir algo estranho. O rádio começou a falhar. Primeiro um chiado, depois silêncio. Ele tentou mudar de estação. Nada! Então o celular perdeu o sinal. Estranho. Aqui sempre pega, ele pensou. Mas ele continuou dirigindo. A primeira aparição. Alguns minutos depois, Carlos viu algo à frente. Uma silhueta. Alguém parado no meio da estrada. Ele diminuiu a velocidade. Quando o carro chegou mais perto, ele viu que era uma mulher. Ela usava um vestido branco longo e estava completamente imóvel. Carlos abriu o vidro. Você está bem? Nenhuma resposta. Ela continuava parada, de cabeça baixa. Então, lentamente, ela levantou o rosto. Mas Carlos não conseguiu ver direito. O cabelo cobria quase todo o rosto. Ele sentiu um arrepio subir pela espinha. Você precisa de ajuda? Silêncio. Então, a mulher simplesmente apontou para a frente da estrada, sem dizer uma única palavra. Carlos ficou confuso, mas decidiu seguir o aviso. Ele dirigiu por mais alguns metros. E então aconteceu algo que salvou sua vida. Logo depois de uma curva fechada, a estrada simplesmente acabava. Uma parte enorme tinha desmoronado por causa de uma chuva forte dias antes. Se Carlos tivesse continuado na mesma velocidade, ele teria caído direto no barranco. Ele freou o carro bruscamente. O coração disparado. Respiração pesada. Ele ficou alguns segundos parado tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Então lembrou da mulher. Ele olhou pelo retrovisor. A estrada estava completamente vazia. A descoberta. No dia seguinte,
Carlos contou o que aconteceu para alguns moradores. No começo, ninguém acreditou muito, mas um senhor mais velho ficou em silêncio por alguns segundos. E então perguntou: ela estava usando um vestido branco? Carlos ficou gelado. Sim! O homem suspirou e contou uma história antiga da cidade. Anos antes, uma mulher chamada Helena morreu naquela estrada. Ela estava voltando para casa quando seu carro caiu exatamente naquele mesmo barranco. Desde então, várias pessoas disseram ter visto uma mulher de branco naquela estrada, sempre antes de algum acidente acontecer. E em todos os relatos, ela nunca falava, apenas apontava para a frente da estrada, como se estivesse tentando avisar. O mistério. Carlos nunca mais voltou àquela estrada. Mas até hoje ele diz ter certeza de uma coisa. Aquela mulher não queria assustá-lo. Ela queria salvá-lo. Algumas pessoas acreditam que certos espíritos ficam presos ao lugar onde morreram. Outros acreditam que existem presenças que continuam ali, tentando impedir que outras pessoas tenham o mesmo destino. E até hoje, moradores dizem que em algumas noites silenciosas, uma figura branca ainda pode ser vista na estrada velha do Pinheiro, parada, imóvel, esperando o próximo viajante. Até hoje ninguém consegue explicar exatamente o que Carlos viu naquela noite. Seria apenas imaginação? Ou realmente existem presenças que permanecem em certos lugares, tentando impedir que outras pessoas sofram o mesmo destino? O que torna essa história ainda mais assustadora é que Carlos não foi a única pessoa que viu a mulher de branco naquela estrada. E segundo alguns moradores da região, ela ainda aparece em noites silenciosas, parada no meio da estrada, esperando o próximo viajante. E agora eu quero saber de você. Você acredita que existem espíritos tentando ajudar os vivos? Comenta aqui embaixo o que você acha. E se você gosta de histórias sobrenaturais reais, mistérios e casos que ninguém consegue explicar, se inscreva no canal Narrativas Sagradas e Sobrenaturais, porque toda semana tem novas histórias como essa.